Olá, olá, meus queridos, minhas queridas. Aqui, ó, já um friozinho, é tempo de inverno se aproximando e hoje eu vou querer tratar com vocês sobre esse tempo do ano, esse tempo em que o frio chega, as roupas ficam mais quentinhas. Aqui do meu lado tem um aquecedor, o chazinho fica mais na mão. Como será que nossa alma reconhece o inverno? O que será que em nós se transforma no inverno? E como nós podemos vivenciar esse período do ano, mesmo que você esteja em locais mais tropicais que não sentem tanto assim a temperatura baixar, mas como que esse período pode ser mais bem vivido? Ou quais os efeitos de nós não vivenciarmos bem o inverno? Você já parou para pensar que as estações, elas estão sim nos entregando um convite, às vezes não muito opcional, de entrarmos em algumas consciências, modos de viver diferentes? Cada estação vai nos pedir habilidades, rotinas diferenciadas. E eu sei que nem sempre na nossa vida nós conseguimos adequar para que também nas estações nós possamos fazer escolhas diferentes, rotinas diferentes, alimentações diferentes, até mesmo trabalhos diferentes. Mas quando uma estação vem, ela de todo jeito nos faz um convite. Como nós podemos vivenciar este convite de uma maneira mais intencional, favorecendo nossas vidas? Essa conexão não é apenas simbólica, não é apenas filosófica. Essas conexões com as estações é uma observação muito longa, de muitos anos, que eu faço e estou aqui para hoje partilhar alguns elementos com vocês. Essa vivência das estações modifica algo internamente e favorece o nosso processo de crescimento, de libertação, de passagem de nível, de transformação. E não é somente para pensarmos sobre o inverno ou sobre o verão ou o que seja que as estações estão nos convidando, mas para que, uma vez vivenciando a estação dentro de nós, nós possamos continuamente nos transformar e renascer em novas fases da nossa vida. Então é sobre esse tema que eu nos convido aqui hoje a refletir. Tá bem friozinho onde estou em Minas quando gravo esse vídeo e já estive muitas vezes em invernos que não eram invernos. Quando, por exemplo, eu morei no Amazonas, as estações, as estações são quentes, não vai mudar a ser quente, e vai ter uma estação que vai chover e a outra não. Então assim elas são separadas, mas mesmo estando lá, eu fazia questão de conscientemente me convidar a esse inverno. E isso gera um benefício, eu percebo muito claramente nas minhas organizações, gera um movimento muito positivo em que a minha vitalidade é preservada, meu humor, eu não flutuo tanto, as minhas emoções não flutuam tanto. Eu tenho entusiasmo pelo que vai ser vivido nos próximos meses. Já são bons anos que eu organizo a minha vida por estações. Quem já vivenciou comigo os rituais de final de ano sabe, né? Também no Espírito Selvagem eu costumo partilhar sobre isso. A cada 3 meses eu observo com muita atenção a tônica que a minha vida tem naquele período. Então você pode se perguntar, por exemplo, pelos próximos 3 meses,
O que você vai cuidar? Ou a que você vai se dedicar? Quais estudos você vai fazer? Eu gosto muito de separar os meus livros por períodos. Então, claro, né, gente? Eu imagino aí que alguns de vocês devam ter esse mesmo probleminha que eu. Às vezes eu compro mais livros do que eu consigo dar vazão para a leitura. Tá tudo bem, eu realmente espero terminar essa vida com os livros, o máximo deles lidos. Eu espero que a maioria, ao final dessa minha biografia, esteja com a leitura em dia. Então ficou alguns livros aqui me esperando. Esses aqui estão lidos, né? Mas fica aqui no meu lado uns que eu seleciono por também interesse que naquela estação eu quero desenvolver. Ao longo desses anos, eu que gosto muito do movimento, da mudança, gosto de mudar as atividades a que me dedico. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma academia para sempre, isso já me dá um desespero, eu não consigo muito. Então, eu me coloco em atividades diferentes a cada estação e com isso eu consigo manter meu movimento, meus estudos, as tarefas a que me importa dedicar sempre em dia, porque a vida de certa maneira muda a cada 3 meses. E mesmo que eu não estivesse em tempos de tanto movimento, ainda assim é possível modificar uma coisa ou outra na rotina que favoreça essas entradas na estação. Então, o inverno, por exemplo, meu caderno já até quis cair aqui no meu colo. No inverno, por exemplo, o convite principal que está sendo feito é um convite de introspecção. O inverno se parece muito com esse urso que vai para a caverna, que se recolhe, que vai selecionar as sementes, porque o outono deixou essas sementes cair no chão e agora eu vou selecionar o que vai continuar vivo na minha vida nos próximos tempos. Então, o inverno é um excelente momento para fazermos balanços. Não preciso mudar a minha vida inteira, mas vamos ser honestos. Sempre existe algo na vida que está pedindo uma mudança. E às vezes eu não sei como fazer essa mudança. Eu não sei como começar uma nova fase. Mas é exatamente no inverno que nós vamos nos recolher, que nós vamos ficar assim mais guardadinhos. Esses símbolos que são vivenciados durante uma estação, na verdade são convites para quê? Para que o nosso inconsciente, para que essas camadas dentro de nós mais profundas, elas possam fazer o mesmo. Então, o caderno tá sempre comigo, meu caderno. Tô sempre escrevendo. Mas no inverno, talvez, nós possamos escrever mais, adentrar com mais empenho nesse mundo interno, olhar mais as emoções. Porque do mesmo jeito que essa água congela do lado de fora, então nós temos a neve. A neve é a água cristalizada tomando conta das ruas, dos carros, dos telhados das casas. Eu nunca passei o inverno convivendo com a neve. O máximo eu já vi a neve. Mas eu posso trazer o símbolo da neve. Então eu posso, por exemplo, escolher uma imagem de fundo para o meu computador, para o meu celular, que me lembre, eu estou no inverno. Eu posso escolher filmes, posso escolher vídeos que me levem para essa interiorização. Então, nos invernos, nas entradas de inverno, eu tenho uma prática que muitos de vocês que me acompanham já sabem. Eu assisto, nem sei quantas vezes eu já assisti o filme dos Miseráveis. Eu adoro assistir no início do inverno, porque eu já me convido de propósito a entrar em contato
com esses medos, com essas ansiedades, com esses lugares que ainda estão assim se tremendo todo com alguma insegurança, alguma desconexão, algo que eu já sei que precisa mudar, mas que eu estou com dificuldade, algo que eu não acredito que vai dar certo, tudo aquilo que eu sei que ainda está frágil dentro de mim, tremendo com medo, por exemplo, é um excelente tempo para mergulharmos, adentrarmos em profundezas, irmos a lugares sombrios, escuros, difíceis. Parece que a atmosfera do inverno, e volto a dizer, não tem que o tempo aqui fora, ao meu redor, estar invernal, mas o hemisfério sul está invernal. O hemisfério sul está invernal. Como que eu faço para me convidar de propósito a essa estação? Esses movimentos, por exemplo, da escrita, da leitura, da ambientação, eles vão nos colocando como reforçando a intenção de irmos a esses lugares mais profundos. As próprias atividades, né? Talvez eu não consiga tanto estar num parque aberto, talvez eu não consiga tanto fazer passeios. Ano passado que eu estava em Curitiba, muito frio, estava muito frio. Eu pensava, como as pessoas vão lá fora e andam nesse frio, gente? Eu quero caminhar na rua. Mas para isso eu precisava colocar muita roupa, calças para aquecer. Eu ganhei de uma aluna muito querida, eu ganhei um gorrinho, um cachecolzinho, uma polaina, né? Até mesmo esse recolhimento. Às vezes tem muitas amizades, muitos amigos que a gente encontra demais e que a gente vai precisar diminuir no inverno para dar tempo de ir para dentro. Talvez rotinas que eu possa fazer uma pequena modificação e eu já vou ter 10 minutos a mais com um chazinho quente, com uma escrita, uma música instrumental, algo que eu possa de propósito ir no profundo. Para quem tem seus oráculos, seus tarôs, talvez acrescentar no dia a dia um tempinho a mais em que você fica aí com as suas cartinhas, conversando com esse inconsciente que nos habita. Para quê? Para dar vazão a essa parte do nosso ser que quer ir ao inverno, que tem uma natureza invernal. Da mesma forma que o mundo tem as suas 4 estações, nós humanos, nascidos desse mundo, também temos as nossas estações. Ah, isso é coisa de mulher. Não é coisa de mulher, isso é coisa de humano. É coisa do planeta, é coisa da natureza. Então, se eu estou nessa natureza, se eu faço parte deste planeta, a minha natureza também funciona em ciclos. E esse nosso modo de agir tão prático, tão objetivo, tão cartesiano, né, ignora concretudes. Então, na verdade, você está se achando super objetivo porque, não, isso é coisa de mulher com seus ciclos. Isso é coisa de humano. Humano tem ciclo. Humano tem dia e tem noite. Humano vivencia as estações. Mas quando eu quero negar que a estação existe, a estação está lá fora e eu estou aqui vivendo minha vida plenamente, eu começo a sentir efeitos que depois eu vou dizer o seguinte, não, isso é a sociedade. Isso é porque eu estou adoecido com o tanto de informação que eu consumo da internet. Isso é porque eu fiquei doente com meu estresse. Não, isso é porque meus resultados estão caindo, porque o mercado está com problema. Eu começo a dizer que os meus adoecimentos, que as minhas ansiedades, que a minha agitação, que os meus desequilíbrios, os meus resultados que caem, meus adoecimentos, é culpa de algo externo a mim. E olha, para dizer a verdade, é sim.
É algo externo que você esqueceu que está também interno. A nossa desconexão gera efeitos nas diversas áreas da nossa vida. Não é só, fiquei mais conectado. Eu consegui mais vitalidade assim, eu consegui mais brilho nos olhos assim, eu consegui mais realização assim, eu consegui sim mais equilíbrio assim. Por quê? Pelo simples reflexo de estar mais conectado com uma natureza que não é externa a mim, é a minha natureza. Então o convite do inverno é maravilhoso, mas nem sempre nós temos tempo, disposição e percepção aguçada de que vivenciar de alguma maneira esses tempos vai nos trazer benefícios práticos para a nossa vida. Às vezes, muito dos efeitos desagradáveis que estamos sentindo, desequilíbrios, desagrados com os nossos resultados, são simplesmente uma desconexão de grandes ciclos que nos compõem, né? Então, para aproveitar que fiz o convite, vamos oracular aqui, trazer uma cartinha do oráculo do pão. Alguns oráculos são bem gostosos, não precisam um grande conhecimento, mas o oráculo, o tarô, a leitura, a escrita imersiva, tudo isso é muito típico do nosso interior. E o inverno quer trazer para a superfície esse interior, trazer esse profundo para um contato mais próximo, esse escuro, os dias têm menos horas. É para eu ir mais ao sonho, mais ao que está ali dentro da minha caverna. Eu vou tirar aqui para nós um oráculo do pão. Vejam que lindo é o verso dessa carta. Tem uma fogueira aqui dentro do coração, né? Um coração em chamas. E vamos ver uma palavra. Vamos fazer esse momento divertido aqui. Vamos ver uma palavra que possa nos apoiar no nosso inverno. Tá? Vamos ver uma expressão que possa vir nos apoiando em nossos invernos. Olha que beleza! Veio a gratidão. Olha, essa carta tem a ver com celebrar. Olha como são um tanto de sol, olha. Bem no inverno, hein? Quer dizer que esse sol, ele está mais ativado internamente. Inclusive, o inverno é quando o sol renasce. O bebê sol alcança o seu ápice. No verão, ele alcança a maior maturidade no solstício de verão e vai decaindo. Desde lá, passa pelo outono, vai decaindo, até que ele chega na escuridão mais profunda, que é o solstício de inverno. E nesse solstício, o que o bebê sol faz? Renasce. Então ele começa a crescer. Desde o solstício de inverno até o solstício de verão, ele vai entrar numa fase expansiva. Então vejam bem, a nossa carta acabou sendo também uma carta cheia de sol. Celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou e o que não se conquistou. Celebrar o que se tem. Vejam se não é um belo balanço de inverno. E o que se quer. Celebrar quem somos, celebrar a vida, celebrar. É uma bela forma de se agradecer. Que lindo! Que nós possamos adentrar o inverno selecionando bem as sementes que vamos escolher para os próximos ciclos, como vamos escolher seguir vivendo, quais escolhas eu mantenho, o que eu mudo, o que eu transformo. Que seja um inverno maravilhoso para nós. Tá feito o convite? Recebam o meu grande abraço e até!